Olá pessoal, sejam bem-vindos à edição de notícias da revista Web Asas. Gol faz acordo e vai devolver 14,2 milhões de reais aos cofres públicos. Do valor a ser devolvido, 8,55 milhões de reais se referem a vantagens indevidas que a empresa admite ter pago a agentes públicos. A Gol procurou a CGU e a AGU em 2020 para reportar ilícitos relacionados a pagamentos efetuados para agentes públicos ou terceiros a eles relacionados. Segundo a CGU, a empresa cooperou efetivamente com as autoridades em suas investigações, o que foi refletido na mitigação das sanções aplicadas. Além do pagamento dos valores, a empresa se comprometeu a continuar aperfeiçoando suas políticas de governança e de integridade, incluindo os mecanismos de controle. A Azul anuncia a saída de 12 aeronaves Embraer modelo E195E1. A Azul anunciou a saída de 12 aeronaves Embraer modelo E195E1 de sua frota operacional de passageiros a partir de hoje até o final de 2023. A frota operacional de aeronaves E1 de passageiros será reduzida em 22 aeronaves em relação a 2019, o que representa uma redução de 40% e uma aceleração significativa do plano de transformação da frota. A saída do Z1 nos dá a oportunidade de avançar com o recebimento do Z2 de nova geração, expandindo ainda mais nossas margens, dado que o custo por assento do E2 é 26% menor em comparação ao do E1, disse Alex Malfitani, CFO da Azul. Isto também confirma nossa posição como a companhia aérea com a frota mais jovem e mais eficiente na região, e nos leva um passo adiante em nosso compromisso de alcançar neutralidade de carbono até 2045, acrescentou Alex. A Avianca cria a terceira rota direta entre Brasil e Colômbia. A ligação direta entre o Aeroporto Internacional de São Paulo, GRU, e Cartagena será realizada pela Avianca e poderá realizar o sonho de chegar a um dos destinos preferidos dos brasileiros. Esta será a terceira rota direta a partir de Guarulhos para a Colômbia, depois de Bogotá e Medellín, e o 16º destino internacional na região. A operação será iniciada em janeiro de 2023. Colômbia relança plano de compra de caças. A Colômbia retomou o processo de aquisição de novos caças para substituir a antiga frota Kafir do país. A Colômbia recebeu anteriormente ofertas de caças Eurofighter Typhoon e da Rafale de segunda mão, mas a Força Aérea Colombiana, que prefere aeronaves monomotoras, parece focada no F-16 da Lockheed Martin e no Gripen da Saab. O governo já recebeu ofertas tanto de novas aeronaves novas quanto de aeronaves de segunda mão. Uma das fontes militares disse ao Defense News que, provavelmente um primeiro lote de 12 aeronaves será adquirido, e que, ofertas de segunda mão, de fuselagens modernas, com uma grande vida útil restante, e potencial de atualização significativo, certamente será mais interesse do que antes. FAB e Marinha do Brasil assinam contrato para a aquisição de 27 helicópteros H-125. A Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil assinaram em 15 de setembro um contrato para a compra de 27 helicópteros H-125 Esquilo, que serão usados principalmente para a formação de pilotos, sendo 15 unidades para a Marinha e 12 para a FAB. Dos 27 novos helicópteros adquiridos da Helibras, 12 deles serão utilizados principalmente na formação de pilotos da aviação de asas rotativas da FAB, localizada na Base Aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, substituindo os H-50 Esquilo. Na Marinha, os 15 novos helicópteros vão substituir os Bell-206 Jet Ranger 3, no primeiro esquadrão de helicópteros de instrução, também usados para treinamento de aviadores navais. Notícias sobre destinos. A Azul terá 213 voos extras para Pernambuco nos meses de dezembro deste ano e janeiro do próximo, o que resultará em uma oferta adicional de 35 mil assentos. Os voos diretos partem dos aeroportos de Confins, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Campinas, Bauru, Presidente Prudente, Goiânia, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Natal e Salvador, com destino a Recife, capital pernambucana. Gol voltará a fazer voos entre Florianópolis e Córdoba. Entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro, a Gol Linhas Aéreas voltará a fazer voos entre Florianópolis e Córdoba, na Argentina. A rota sazonal está de volta depois de 3 anos, e será feita em 3 frequências semanais com o Boeing 737-800, alternando com o 737 MAX 8, com capacidade para até 186 passageiros em configuração internacional. A Azul anuncia voos inéditos entre Congonhas e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Os passageiros que fazem a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro vão ganhar mais uma opção de voo entre as duas cidades a partir de 31 de outubro. A Azul anunciou uma nova rota entre os aeroportos de Congonhas e Jacarepaguá.
A nova operação da Azul Conecta será feita na aeronave Cessna Grand Caravan, com capacidade para 9 passageiros. Serão 14 voos diários, 7 para cada destino, com 1 hora e 20 minutos de duração. Latam voará de Buenos Aires ao Rio de Janeiro a partir do Aeroparque. A Latam Airlines irá transferir seus voos regulares entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro para o Aeroparque, na região central da capital argentina, a partir de 30 de outubro. O serviço terá uma frequência de 3 voos semanais, nas quartas, sextas e domingos, operados pelo Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. Esta rota será operada regularmente ao longo do ano. Azul fará voos entre Florianópolis e Montevidéu regularmente. A Azul Linhas Aéreas anunciou que fará voos entre Florianópolis e Montevidéu, no Uruguai, a partir de 21 de dezembro. O voo direto entre as duas cidades já está disponível no sistema de reservas da empresa. A rota será operada por aeronaves Embraer E195-2, com capacidade para 136 passageiros. A frequência será de 2 voos semanais no domingo e na quarta-feira. A companhia aérea atenderá essa conexão regularmente ao longo do ano. A Embraer se juntou à empresa norte-americana L3 Harris para lançar o projeto Eagle Tanker, baseado no jato KC-390, e que será oferecido à Força Aérea dos Estados Unidos. Para isso, as duas fabricantes desenvolveram uma variante da aeronave equipada com lança de reabastecimento em voo, no padrão usado pelos aviões militares da USAF. Os estrategistas da Força Aérea dos Estados Unidos estabeleceram que a realização da visão de emprego ágil em combate exigirá plataformas de reabastecimento otimizadas para apoiar uma abordagem desagregada de domínio aéreo em ambientes sob disputa, disse Christopher Kubasik, CEO da L3 Harris. Continuamos buscando parcerias significativas e estratégicas que gerem novos desenvolvimentos e ampliem o alcance de mercado do KC-390 Millennium, disse Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer. Segundo o comunicado, serão seguidos os requisitos da legislação norte-americana e está sendo analisado a produção final no país. Contudo, as funções já instaladas no KC-390, sejam o transporte de tropas, de carga, de veículos e operações em pistas não preparadas, serão mantidas. Turkish Airlines demonstra interesse no Embraer E2. A Turkish Airlines demonstrou novamente ter interesse em contar com uma frota de jatos regionais, e que a Embraer é uma das fabricantes dispostas a preencher essa lacuna. Em entrevista ao site Sanshui, Armet Bola, presidente da companhia aérea, revelou que negocia operar entre 15 e 20 jatos E2, mas espera da fabricante brasileira uma proposta mais ampla, que envolva até mesmo a tripulação das aeronaves. A Turkish também diz estar analisando o leasing puro ou o wet leasing, com fornecimento do serviço total dos jatos. Agora gostaríamos de ouvir a sua opinião. Você acredita que o Embraer KC-390 Millennium conseguirá conquistar a Força Aérea Americana? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever-se e deixar o seu like. Siga-nos também no Instagram, @Revista Web Asas. E se você deseja colaborar com o crescimento do canal, para trazermos mais conteúdos relevantes, o nosso Pix está na descrição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.